Ouvintes da Band News FM, ligados e sintonizados aqui no nosso programa Na Trilha do Pódio, 2026 vai ser um ano um tanto quanto agitado para os nossos esportes olímpicos do Brasil. A agenda está praticamente cheia, já com a Olimpíada de Inverno pela frente, Jogos Sul-Americanos, Jogos Olímpicos da Juventude. E claro que aqui na Rádio Mais Olímpica do Brasil você não perde absolutamente nada. E é com muito prazer agora que eu apresento a nossa convidada desse programa Na Trilha do Pódio, uma medalhista olímpica, bronze no pentatlo moderno em Londres 2012 e que hoje tem a função de vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Yane Marques, seja muito bem-vinda à Band News FM, para nós é uma honra, tem muita coisa para a gente falar, hein? Tudo bem? Tudo jóia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar então, talvez, pelo calendário, né, do Comitê Olímpico do Brasil para esse ano de 2026. Tem muita coisa. Missões não faltam, né, para o COB ao longo dessa temporada, Isso. mundo afora. Começando pela Olimpíada de Inverno, e essa é até uma novidade para você, né? Apesar de toda a carreira, de toda a trajetória construída, como uma medalhista olímpica do pentatlo moderno, ter essa convivência com uma Olimpíada com temperaturas negativas vai ser uma curiosidade boa também, né? Estou super ansiosa, expectativa lá em cima. É curiosíssima para ver o que eu vou encontrar, lógico, né? A gente tem uma ideia muito superficial, mas acompanhar de perto, em loco, ver os atletas, torcer de perto, né? Sentir na pele aquilo ali. Vai ser muito importante para a Yane na condição de gestora, mas na condição de apaixonada pelo esporte, poder, de alguma forma, me sentir partícipe daquilo tudo. Eu estou bem feliz com essa oportunidade, né? É um mundo ainda a ser explorado por mim, os Jogos Olímpicos de Inverno, os esportes de inverno, modalidades de inverno, me aproximar dos atletas, né? Conhecer um pouquinho mais de tudo. Eu tô bem ansiosa e tô, assim, achando que vai ser incrível. Eu quero só que seja incrível. E vai ser bem legal, né? A Olimpíada de Inverno começa já agora no dia 6 de fevereiro, com janela até o dia 22. E a Olimpíada dividida em duas cidades, né? Então até uma coisa mais central em Milão e uma outra região também de Cortina d'Ampezzo, em meio aos montes, as colinas italianas. Já trazendo assim um pouquinho da nossa equipe que já está lá, né, fazendo toda a preparação, que isso é uma coisa muito curiosa, que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade. A gente na condição de atleta não consegue mensurar esse trabalho que é feito no bastidor por eles, por nós atletas, né, eu falo. Já tem gente do Comitê Olímpico lá, uma turma trabalhando na separação do material, recebendo material, preparando os kits, que é uma delícia quando você recebe. É um sonho, né? E essa equipe já está com esse trabalho bem avançado. E aí está nevando muito. O caminhão vai levar parte do material para a Cortina, mas vai pegar uma neve, talvez a estrada esteja fechada. Então essa logística é muito complexa. São muitos desafios, e o time, né? é muito bom, que está fazendo toda essa articulação e essa organização lá para dar certo para os atletas. Tem que dar certo para os atletas. Quando eles chegarem no quarto, tem que estar tudo lá, do jeitinho que eles esperam, no tamanho que eles pediram, para caber, para estar confortável, para eles competirem nas melhores condições possíveis. Então, assim, é uma missão grande. A gente está indo com a delegação a maior da história, né? 15 atletas, sendo um deles na condição de reserva, mas está indo. E a gente pode dizer que pela primeira vez a gente não vai se surpreender se uma medalha acontecer, né, se surgir. A gente sabe da dificuldade, é muito competitivo, o nível é altíssimo, mas, né, o fato de existir a possibilidade de ser real, ser palpável, isso já aquece o coração, assim, sabe? E a gente vai sonhando. A gente está vivendo essa expectativa, principalmente com o Lucas Pinheiro, né, do esqui alpino, que tem essa possibilidade maior de, pela primeira vez, colocar o Brasil no pódio de uma Olimpíada de Inverno. Então, certamente a gente vai estar acompanhando, trazendo todas as informações aqui também na programação da Band News FM. Vai escolher alguma modalidade para experimentar por lá, né? Snow, eu acho que eu não vou poder, não. Graças a Deus. Eu acho que eu não vou poder. Não, porque no meio da Olimpíada não vão deixar, né? Uma pentatleta experimentar um esporte na neve. Por alguém para orientar. Eu tenho coragem. Eu sei, eu não duvidaria disso, não. Eu vou acompanhar do dia 10 ao dia 20, eu fico lá, mas, enfim, a equipe do COB a gente vai estar com a Casa Brasil lá, né, recebendo todo mundo, e eu vou conseguir ver a prova de Nicole, que também é uma das atletas que a gente está torcendo muito e depositando toda a melhor energia que a gente tem para ela ter um dia bom, um dia iluminado, para ela fazer o que ela está pronta para fazer e que a consequência disso seja um bom resultado.
Sem né? dúvida alguma. Assim como o Lucas e todos os outros meninos do bobsled, né? Todo mundo que vai estar competindo vai estar recebendo esse nosso incentivo, né? E essa questão da logística, de fato, ela é muito complicada, né? Conversei recentemente com o presidente da Confederação Brasileira de Neve e ele falava entre Milão e Cortina d'Ampezzo são praticamente 400 quilômetros, um pouco mais. Então, isso exige uma logística, né, de todo esse departamento do COB que já está em território italiano para pensar tudo nisso e certamente será uma Olimpíada de Inverno fenomenal e que seja inesquecível para a nossa equipe brasileira lá presente. Para todos nós. Para mim já vai ser, eu tenho certeza, porque é a primeira vez que eu vou acompanhar de perto. Os casacos estão separados já. A gente aqui no Brasil não está nem um pouco acostumado com essa realidade, né? E eu em Recife? Acho que vai ser mais difícil ainda essa adaptação. Um incremento aí. Já mas tira vai dar tudo certo, eu vou preparada para não sofrer com o frio, né? Quando eu era atleta, eu vivi um pouquinho isso treinando em alguns lugares muito frios, então eu vou relembrar o que eu fazia para não sofrer e vou preparada para conseguir estar bem. Faz tempo que não usa um casaco de também. neve. Faz muito tempo, né? Que eu não uso um casaco de neve. Mas é isso, eu vou estar lá e assim, é importante a gente convidar todo mundo para torcer, né? Sim. Acompanhar, torcer, rezar, mandar boa energia, acreditar nos nossos atletas e confiar que eles estão ali fazendo o melhor que eles podem, que eles se prepararam da melhor forma que eles podiam, que a gente do lado de cá do Comitê Olímpico do Brasil também, a gente apresenta esse ano um programa de apoio aos esportes de neve muito particular, né, de atenção, de realmente jogar luz e acreditar nesse universo, né, e que como consequência a gente tenha recordes batidos, melhores marcas alcançadas. Se a medalha vier como consequência, nossa, vai ser um sonho, né, que é o sonho do atleta, mas que a gente passa a sonhar junto com eles. E que eles acreditem que a gente está de mãos dadas com eles lá na hora da prova. Sem dúvida alguma. Yane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, medalhista de bronze no pentatlo moderno nos Jogos de Londres 2012. Yane, eu queria seguir o nosso bate-papo agora com a sua eleição ao lado do presidente Marco Laporta. Pela primeira vez, uma mulher chegou a um cargo de alto escalão dentro do Comitê Olímpico do Brasil e isso é de uma importância gigantesca, né? A gente tem nesse momento, e foi assim ao longo da história, né, olímpica do Brasil, mas a gente tem um protagonismo nesse momento. A gente olha para os Jogos de Paris e as 3 medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil foram de mulheres, né? Da Rebeca, da Bia no judô, no vôlei de praia com Ana Patrícia Duda. E aí eu queria ouvir justamente sobre a importância de hoje no COB a gente ter você, no caso, né, mas uma mulher entre os principais diretores nessa tomada de decisões também dentro do Comitê Olímpico do Brasil e o quanto tudo isso te motiva para também olhar para todas as nossas competidoras mulheres hoje em dia e tentar chegar o mais próximo possível de uma questão de igualdade também dentro dos atletas brasileiros. Legal. Esse assunto é muito bacana, assim, e é natural, né, que pela condição, pelo cenário, pelo que a gente está vivendo, esse ineditismo sendo quebrado, da primeira mulher nessa função. E o que me alegra muito e me encoraja muito é que o fato de eu ser mulher e estar nessa função hoje foi uma consequência, né? Eu sou formada em Educação Física, eu tenho pós-graduação em Gestão Pública, em Gestão Esportiva, fui comissão de atletas por 12 anos, fui secretária executiva de esportes em Recife por 8 anos. Então, eu juntei um pouquinho dessa minha experiência na gestão, a minha história de 20 anos de atleta, fiz um pacote aí, né? E dei um caldo e tive essa confiança, né? De estar junto com o Laporta nesse projeto, junto com um time que a gente tem muito bom, que a gente confia, que a gente acredita que está dando resultado. Então, isso é incrível. A gente tem uma área da mulher no esporte e alguns programas estão sendo incrementados. Por exemplo, a gente tem um programa que a gente chama de Mira, que é um programa de mentoria e de acompanhamento das mulheres técnicas, treinadoras, né? Esse ano a gente formou 21 mulheres treinadoras. Ano que vem a gente quer formar mais. E o ano que vem a gente traz a novidade do curso para a mulher gestora também. Então a gente vai dar essa oportunidade para as confederações, né, terem no corpo técnico, no corpo de gestão, mulheres colaborando, tendo experiência, oportunidades, ocupando espaço e fazendo o que elas querem fazer. Assim como eu fui muito bem acolhida, né, nessa função. Lógico, é um compromisso muito com o presente, né, de abrir essa porta, de encorajar outras mulheres também. Mas eu penso muito nesse compromisso para o futuro. O legado. E essa porta não vai se fechar mais. Ela não pode se fechar mais. Que a gente tem outras mulheres também, né, experimentando isso que eu estou experimentando. Não é fácil.
é uma vida de abnegação, de muita dedicação, né? De abrir mão de muitas coisas em função desse projeto, desse compromisso que eu assumo junto à gestão esportiva do esporte brasileiro. Mas, para quem foi atleta, né, eu já abneguei tanto na minha vida para o meu sonho da medalha, então agora eu continuo nessa dedicação agora por trás da prancheta, né? Não mais executando aquilo que está escrito, mas eu tenho consciência dessa responsabilidade, desse compromisso e faço isso com muito cuidado, com muito carinho, com muita paixão e tentando sempre a melhor entrega possível, né? Com muita sensibilidade, entendendo as vocações que a gente tem, os potenciais que a gente tem, as histórias muito particulares que a gente tem, respeitando tudo isso, ouvindo muito, né, e com decisões muito colaborativas, eu tenho um sentimento que a gente está no caminho certo, sabe? Nesse passo a passo, todo um processo também, né? E o COB recentemente, né, Yane, anunciou que o Secretariado de Mulheres no Esporte, inclusive é um projeto agora, nos próximos 4 anos, né, de 2026 até 2030, vai ter o Brasil praticamente comandando tudo isso, com um evento depois que será realizado em 2030. O que vai trazer de bagagem, né? O Brasil está envolvido nesse secretariado também, e como vocês esperam até uma evolução agora dentro desses próximos 4 anos? A gente anunciou agora, né, esse mês, essa nossa participação, nós nos candidatamos e fomos eleitos, escolhidos, o Brasil vai sediar esse grande evento. A gente está indo esse ano para a Inglaterra, que vai ter o evento lá e a gente vai para acompanhar de perto, para começar a se familiarizar mais, né, e entender como a gente tem que fazer essa entrega daqui a 4 anos. Mas, no final disso tudo, mostra que a gente está interessado em fazer essas provocações, ocupar esses espaços, estimular outras mulheres, trazer para o Brasil, trazer para a gente essa pauta, né, matar no peito essa responsabilidade. De nada adiantaria a gente ter a primeira mulher na história como vice-presidente do COB se a gente não tivesse esse desejo de realmente ampliar nessas ofertas, né? E o legado fica como provocação, como incentivo, como estímulo, como capacitação, preparação dessas mulheres para com muito compromisso, responsabilidade e potencial, né, de fazer o que a gente se propõe a fazer, conseguir entregar o que se espera. Então, a gente tem o Fórum da Mulher, que acontece todo ano. Esse ano vai ser dia 17 de março, vai ser em Brasília. É um momento de troca, de discussões, de aprendizado, de inspiração. E a gente tem feito o possível para jogar luz para esse tema, né, e chamar a atenção de todo mundo, virar um pouquinho o olhar para essa temática. E aí, quando a gente pensa numa perspectiva técnica de resultados, quando você analisa os países que mais ganharam medalhas nos últimos ciclos, existe um investimento muito alto no esporte feminino. Em alguns países, e muitos deles, as mulheres ganham mais medalhas do que os homens, quando você vai ver os resultados, as estatísticas. Então, é um caminho que vale a pena ser. A gente está muito distante, comparando com esses países? Não, a gente apresentou agora em Paris, as 3 medalhas que a gente teve de ouro foram de mulheres, né? O que a gente tem feito são análises, estudos, entender o que é que está sendo feito mundo afora, né? Isso aconteceu muito com a gente no pentatlo moderno, quando eu comecei no pentatlo e quando o pentatlo chegou no Brasil, a gente não tinha um método de se treinar pentatlo no Brasil. A gente precisou buscar quais eram as melhores escolas, o que é que essas escolas fazem, como é que trabalha a periodização de treino. Então, isso é um pouco do que a gente está fazendo, né? Analisando, buscando experiências exitosas mundo afora. E o investimento no esporte feminino, ele é uma unanimidade, né? Então, a gente acredita que, de verdade, a gente está sendo muito assertivo nesse sentido. Obviamente, todo mundo merece a mesma atenção, o mesmo cuidado, mas quando a gente fala assim, desse olhar para o esporte feminino, permitir que a mulher que deseja ser atleta, sonha em ser atleta, possa escolher ser atleta, né? E aí a gente passa por políticas públicas, a gente passa pelo nosso trabalho de ofertas dentro do COB. E quando eu falo de políticas públicas, eu já estou dizendo que a gente está lá em Brasília direto, a gente está discutindo políticas em Brasília, a gente está trazendo, né, o Comitê Olímpico do Brasil para as discussões, para as conversas, numa contribuição, né, com a experiência que a gente tem, para que essas decisões sejam tomadas nesse viés, nesse sentido, guardando, lógico, as proporções, mas entendendo a nossa realidade e o nosso potencial. Então, a gente está
se esforçando muito. Eu, Laporta, a equipe inteira, a gente está se dividindo, tem hora que está cada um no lugar do Brasil, cada um no lugar do mundo, mostrando para todo mundo que o COB está fazendo esse trabalho muito sério, muito comprometido e que vai dar certo. E tem um trabalho muito sério e comprometido, já pensando em Los Angeles 2028. Vamos falar um pouquinho dessa próxima Olimpíada. Tem muita coisa, claro, até lá. Vivemos em 2025, o primeiro ano completo, né, desse ciclo até essa próxima edição em Los Angeles. E claro que tivemos resultados expressivos, foram 20 medalhas em mundiais ao longo de toda a temporada, mas é daqui para frente que as coisas vão ficando de fato importantes quando a gente pensa em classificação, né? Esse ano já tem prova que possibilita a vaga olímpica, né? Ano que vem a gente tem os Jogos Pan-Americanos. Esse ano, classificações para o PAN, ano que vem os Jogos PAN, que muitas modalidades já carimbam, exatamente, já dão essa classificação para os Jogos Olímpicos, com essa antecedência de um ano. É um ano muito importante. O ano pós-olímpico, especialmente, ele é um ano que permite a gente fazer alguns testes, né? Algumas mudanças, arriscar um pouquinho mais, mas a partir de agora já é hora de, sabe, colocar o pé no chão, é por aqui que tem que ir e é esse caminho que a gente vai seguir, e assim a gente está fazendo, né? O ciclo de Tóquio, né, que foi Rio-Tóquio, se a gente pensar direitinho, foi um ciclo de 5 anos. Aí depois a gente teve um ciclo de 3 anos. Agora a gente volta a ter um ciclo de 4. Isso é muito complexo. Isso mexe com o treino, com o atleta, com o corpo, com parte física, com parte mental, né? E a gente está atento a isso tudo. Então, assim, Los Angeles já bateu na porta, já está aí, né? Tá tudo pronto, né? Assim, né? Quase tudo pronto. Tudo que tem que estar pronto, está pronto. Tudo que tem que estar pronto agora, está pronto. Sim. E o que não tem, está se aprontando. Mas é engraçado e eu queria realmente, assim, trazer para as pessoas como a gente trabalha olhando muito para frente. A gente já está falando de Brisbane em 2032. Sim. A gente já está fazendo visita. A gente já está pesquisando lugar para os atletas aclimatarem, treinarem antes da Olimpíada. Então, imagina, né? Toda essa logística. Esse ano a gente tem 4 missões importantes. A gente vai ter agora os Jogos Olímpicos de Inverno, a gente tem os Jogos Sul-Americanos Júniors, a gente tem os Jogos Sul-Americanos Sêniors, que vai ser na Argentina, e a gente tem os Jogos Olímpicos da Juventude, que vai ser em Dakar. E fora isso tem Copa do Mundo, fora isso tem todas as competições do calendário das 38 confederações que são filiadas ao Comitê Olímpico do Brasil, todos os nossos programas, todo o cuidado com o atleta. É tanta coisa, é muita coisa. E a gente está envolvido em tudo e fazendo tudo do jeitinho que a gente acha que tem que ser feito. Iane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Eu, por mim, passaria o dia inteiro aqui conversando com você. Muito assunto, né? Muito assunto, mas eu vou fazer as últimas 2, tá? A gente falou um pouquinho, naturalmente, né, do investimento que é necessário, de todo o trabalho que é feito olhando para a participação feminina dentro dos esportes olímpicos do Brasil. Mas eu queria te ouvir agora, e com toda a sua experiência também, Iane, do cenário geral. A gente, há algumas edições olímpicas já que tem aquele sonho de entrar no top 10, quem sabe de uma edição para outra bater também o recorde de medalhas. E o quanto antes possível a gente se tornar uma potência olímpica, né? Uma nação esportiva. O COB fala muito sobre isso, né? Tornar o Brasil uma nação esportiva. Em que passo a gente está nessa caminhada? É muito bom te ouvir falar assim, nação esportiva, potência olímpica, porque isso está na ponta da língua da gente o tempo todo. A gente sonha, de verdade, né, em tornar o Brasil uma nação esportiva. Mas o nosso lema é juntos por uma nação esportiva. E esse juntos, ele tem um peso muito significativo para mim. Porque sozinhos, a gente não tem como. O Comitê Olímpico do Brasil sozinho não vai fazer do Brasil uma nação esportiva. E é importante que as pessoas entendam esse conceito, de onde saiu essa ideia e por que essa ideia, né? Porque para a gente se tornar uma potência olímpica, e o atleta olímpico, você pensar numa pirâmide, ele é o topo da pirâmide, Sim. né? É aquele atleta que vive em função do esporte exclusivamente. Ele treina, descansa para treinar de novo, se alimenta para estar bem para treinar de novo. E esse topo da pirâmide, naturalmente, ele é pequenininho. Mas para esse topo da pirâmide crescer, ele tem que ter uma base muito grande que alimente o topo da pirâmide. E essa base é a nossa base do esporte brasileiro. É a iniciação, é a detecção de novos talentos, é fazer com que os jovens, as crianças se apaixonem por esporte, queiram se dedicar ao esporte, queiram ser atletas. E é esse investimento que a gente está fazendo agora, porque a gente precisa
plantar essa sementinha, né? E eu brinco com a Laporta que eu digo, será que a gente vai colher? Ou alguém vai colher por nós? Mas fomos nós que plantamos. Sim. E ela vai ser colhida um dia, né? Que é se juntar com todo mundo, buscar parceiros, buscar entidades, entes, para que a gente sonhe junto, né? E que a gente se movimente para transformar o Brasil numa nação esportiva. E aí, quando você fala de Los Angeles, de resultado, de números, isso vai ser uma consequência. A gente está fazendo muito direitinho agora para que os atletas que daqui a 2 anos e meio tenham essa projeção de estarem prontos para chegar nos Jogos Olímpicos com chances de ganhar medalha, eles realmente estejam. Né? Todo o nosso programa de preparação olímpica está sendo feito, tudo que a gente precisa fazer de aporte para as confederações, todo esse cuidado que a gente tem. A gente tem no Comitê Olímpico do Brasil um grupo de colaboradores que são os gestores das modalidades. Esses gestores, eles se aproximam de umas modalidades, cada um das suas, recebe os projetos, conversa, está dentro da confederação e vai trazendo para o COB os caminhos, os desejos, os anseios daquela confederação para a gente compartilhar essa responsabilidade, né? E a gente colaborar de alguma forma para os atletas chegarem bem lá em Los Angeles. Né? Eu fui atleta a minha vida toda e eu sabia que eu precisava treinar muito para a consequência desse muito treino ser um bom resultado. Então, assim, trazendo um paralelo para o que a gente está vivendo agora, a gente está treinando muito. Que a consequência disso seja bons resultados lá em Los Angeles, né? Que a gente esteja bem representado, que a gente vá com uma delegação bem massa, que a gente consiga boas medalhas, que a gente bata todos os recordes que a gente quer bater, né? Mas que o que tem que ser feito agora precisa ser feito agora. E a gente está com esse cuidado. E assim seja. Quando a entrevistada é boa, tá vendo? A minha próxima pergunta seria sobre a base. E você já respondeu, que é justamente esse processo de captação também, de categorias de base, entender que, naturalmente, para a gente olhar num ciclo olímpico aí das próximas 2, 3 edições, isso, tem que olhar longe. Precisa olhar também para a garotada, né? Isso é mesmo. Fundamental. Yane Marques, obrigado, viu? Obrigado por nos atender nessa rápida passagem sua aqui por São Paulo. Para nós é sempre uma honra. Portas da Band News FM sempre abertas para a vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil e também para uma medalhista olímpica. Então é sempre uma honra e um prazer especial. Muito obrigado. Portas do Comitê Olímpico do Brasil aberta para vocês também. E vamos juntos, vamos sonhar juntos. Boa sorte nesse frio agora que você vai encarar em Milão. Eu vou passar frio, eu tenho certeza. Tá, então assim, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É isso, pessoal. Yane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, conversando com a gente aqui na Rádio Band News FM. Um agradecimento especial ao Felipe Barros, assessor também do COB, que viabilizou essa entrevista. E claro que por aqui, na Rádio Mais Olímpica do Brasil, a gente segue acompanhando toda essa movimentação, tudo que vai agitar os esportes olímpicos nesse ano de 2026. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.